Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Maiola. E eu sou a Thalita. Nós somos diretores do Portal Mood, uma plataforma online para quem faz a dança acontecer no Brasil. Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês a nossa palestra sobre a dança na economia criativa, uma nova forma de se pensar e fazer negócios. Você já pensou num mundo sem movimento? Parado? Estagnado? Você aí do outro lado, mesmo sentado, ainda assim tudo se movimenta. O que está no entorno, o que está dentro de você. Eu posso fazer um movimento que é utilitário, como arrumar uma roupa ou até cumprimentar alguém, mas também faço um movimento expressivo, como esse, para que você foque em mim e preste atenção no que eu estou falando. Quando eu vou aprender, por exemplo, a dirigir, você começa a fazer movimentos codificados. Você precisa aprender como seu pé vai reagir na embreagem, no breque, no acelerador, como que sua mão vai reagir para mudar as marchas, como seu olhar, a sua cabeça vai olhar no retrovisor. Eu lembro que quando eu comecei a aprender a dirigir, eu achava muito mais fácil girar 32 piruetas no balé clássico do que fazer tudo aquilo que eu tinha que fazer dentro de um carro. E até hoje eu não sei dirigir direito. Mas enfim, toda essa sequência de movimentos, a gente pode dizer que é uma coreografia do cotidiano. E o que é coreografia? É a escrita da dança. A dança, ela extrapola o cotidiano e vai para a expressão, para a comunicação, para a subjetividade. Ou seja, vira arte. Quando eu digo que onde há vida existe movimento, eu estou olhando para um corpo, que qualquer corpo, com qualquer limitação que seja, pode dançar. O Portal Mood, ele olha para essa dança que é diversa, para essa dança que é plural, para esses corpos que podem dançar. Não só o profissional que tem alta performance, mas o estudante, o entusiasta. A gente pode dizer que é um olhar generoso para essa linguagem, para essa arte, que está muito ligado ao que é os conceitos e os pilares da economia criativa. E quando a gente fala desse ambiente mais profissional da dança, quando a gente fala de como isso se transforma em dinheiro, em como que a gente tem esses conceitos de pluralidade que a Thalita acabou de falar, é quando a gente embarca nos 7 conceitos da economia criativa, que é uma forma de se pensar e fazer dinheiro que tem aí aproximadamente pouco mais de 20 anos, em que a gente fala como que a cultura e a criatividade podem se transformar em dinheiro, se transformar em negócio, se transformar em profissão, que é também um dos nossos pilares aqui no Portal Mood, que é o de profissionalizar, além de democratizar a arte da presença. E agora vocês vão entender, quando eu falar dos 7 pilares, por que a arte da presença pode se reinventar, né? Por isso que é de maneira criativa como que ela pode se reinventar e transformar isso em dinheiro. Por isso eu vou começar falando dos 7 pilares da economia criativa, tá? Os 7 pilares são pessoas, propriedade intelectual, lugares, infraestrutura digital, dinheiro, retrato e alavancagem. Aí você pergunta assim, mas Maiola, o que são esses 7 pilares? Retrato, alavancagem, dinheiro. Dinheiro eu sei o que é. Não tenho visto muito, mas eu sei o que é. Vamos lá, vou explicar brevemente para vocês, né? Quando a gente fala desses 7 pilares, o primeiro, pessoas. Gente, quando a gente considera uma economia tradicional antes da economia criativa, na verdade as duas meio que, não vou dizer que elas concorrem, mas as duas têm acontecido ao mesmo tempo. A gente não deixou de ter a economia tradicional, mais industrial, para de repente só existir economia criativa nos últimos anos. Não, na verdade a economia criativa ela foi surgindo e ela convive em paralelo. E quando a gente fala de pessoas, pensa que numa economia mais tradicional das indústrias que veio lá da Revolução Industrial, você falava que o que era importante eram as máquinas. As pessoas estavam lá simplesmente apertando o botão ou fazendo as máquinas girarem, mas quem fazia as peças dos automóveis ou quem construía as coisas eram as máquinas, era o principal. Quando a gente fala da economia criativa, a gente fala que as pessoas ganham muito mais protagonismo. O que traz também para o segundo pilar, que é a propriedade intelectual. O que eu tenho, o que a Thalita tem, o que você tem,
de propriedade intelectual que pode ser monetizado, pode ser transformado em dinheiro, que é uma coisa muito única, né? Propriedade intelectual é uma coisa que remete ao primeiro item sobre pessoas, porque é uma coisa pessoal, não é uma máquina, e que é intelectual, é o que você pensa, o que você sabe fazer, o que você pode apresentar para o mundo, que o mundo pode estar querendo ou precisando, e que eventualmente o que o mundo pode pagar para que você sabe, o mundo pode pagar alguma coisa para que você consiga extrapolar e fazer mais dinheiro, mas no sentido muito de fazer a economia girar, né? De contribuir, né? De contribuir para a sociedade e de transformar isso em dinheiro, porque todos nós temos que pagar boleto, né? Então, isso é... Então, artistas e a criatividade em geral tem muito tabu em relação a isso, né? Mas é importante, então a gente precisa fazer. A economia criativa fala justamente o conceito de transformar isso tudo em dinheiro, né? Transformar os seus conhecimentos, né? Os conhecimentos das pessoas em si. Então você tem muito mais, uma coisa muito mais pessoal do que você tem numa economia mais tradicional, né? E aí quando a gente passa para o terceiro pilar, que é o pilar dos lugares, né? São os lugares onde podem ser feitos os negócios. Quando a gente fala no ambiente tradicional, você fala de indústrias, a indústria, o comércio, as pessoas precisam ir para os lugares para trabalhar ou para consumir. Quando a gente fala para usar isso de uma maneira mais criativa, você pode ter lugares diferentes. Você pode, hoje em dia, você tem a internet, por exemplo. Hoje em dia, você, como artista, por exemplo, você tem a sua propriedade intelectual e você pode ir para o lugar onde você quiser para fazer a sua arte, para mostrar, para fazer os seus negócios. Enquanto na economia tradicional são os clientes que vão atrás de você, certo? Você também pode subverter, né, esses lugares. Funções que a princípio seriam para alguma coisa e você faz daquilo outro lugar, uma outra possibilidade. Perfeito. E é por isso que o mais legal, eu acho, da economia criativa é justamente quando você fala que a economia criativa é criatividade. O que pode ser, né? Uma projeção numa fachada de prédio, por exemplo, cara, é um lugar diferente de um cinema tradicional, por exemplo. Então, acho que essa criatividade, essa infinidade de possibilidades, de lugares, ajuda muito com que se possa fazer negócios em qualquer lugar do mundo, né? Quebrando padrões. Quebrando padrões, ou subverter essa lógica, como você quis dizer. O quarto pilar já é o de infraestrutura digital, em que a gente está falando de internet, a gente está falando de computadores, de qual que é a infraestrutura que tem disponível num lugar ou no mundo naquele período do tempo. Então, se a gente olhar 10 anos atrás, já existia internet, mas não existia o Instagram, não existia o 3G, o 4G, por exemplo. Os próprios celulares mal tinham começado a ter no mundo os celulares igual a gente tem hoje. Então, quando a gente fala em criatividade, e a gente pensa que pensar que de acordo com os recursos digitais e infraestrutura digital disponível naquele período da história, naquele momento e também naquele lugar em que as pessoas estão, você utilizar essa infraestrutura digital na melhor maneira possível. Quanto melhor for a estrutura digital, mais você tem opções, né? Hoje em dia você pode fazer lives, hoje em dia você pode fazer palestras no Zoom, por exemplo, coisa que até 3, 4, 5 anos atrás não, talvez até desse, mas a internet travava muito, as pessoas não estavam acostumadas com isso, mas a pandemia trouxe também muito essa questão. E a gente não sabe, por exemplo, sobre infraestrutura digital, como vai ser a infraestrutura digital daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Será que a gente vai poder ter hologramas, por exemplo, ver peças de teatro ou espetáculos de dança em hologramas? Não sei. Será que teremos tecnologia para isso? Qual será a tecnologia que vai existir daqui a 10 anos? Não sabemos. E essa é a beleza aqui da economia criativa. Que tudo isso, de acordo com a infraestrutura digital disponível e da capacidade das pessoas... e com a capacidade das pessoas,
a gente poder olhar e falar assim, cara, dá para fazer dinheiro, negócios e acrescentar e agregar valor para a sociedade com a nossa cultura, de acordo com o que tem disponível no momento. É a tecnologia para potencializar o seu fazer, o seu saber, né? Então, ela é uma aliada, né, para que você consiga alcançar o maior número de público, né? É sempre uma aliada e sempre de maneira criativa. Então, é o típico exemplo de coisa que a gente fala, a gente não tem resposta pronta, principalmente para o futuro, né? Então, a criatividade das pessoas é um negócio bonito e ela pode ser transformada em negócios, né? E a infraestrutura digital é uma coisa que nos tem ajudado a ver e visualizar como, de fato, a criatividade é um negócio que pode, sim, gerar negócios. E tanto ela torna um negócio que a gente vai pro quinto pilar, que é o pilar do dinheiro. A gente está falando de economia criativa. Economia nada mais é do que transformar as coisas e fazer a roda girar, digamos assim, no sentido do dinheiro. Fazer negócios, né? Então, tanto negócios pequenos quanto negócios grandes, quanto negócios de pessoas físicas que querem mostrar a sua arte, ou mostrar o que tem de coisa cultural, quanto grandes companhias, né, de teatro, ou até mesmo grandes instituições, grandes artistas renomados, né? Então, o dinheiro nada mais é do que a forma com que as pessoas trocam, né, o que ela tem para oferecer, e alguém que queira consumir, digamos assim, o que ela tem para oferecer. E por um valor que ambas achem que seja justo, né? Então esse é o dinheiro, esse é o pilar do dinheiro, que é a forma como as pessoas podem transformar todos esses, principalmente esses 4 pilares que eu falei antes, tudo isso no quê? Numa forma de sobrevivência e numa forma de gerar sustentabilidade para o seu negócio, né? Para a sua arte. Porque não adianta você não ter dinheiro para investir no seu negócio, no seu negócio artístico mesmo, né? Não adianta você ter uma arte, você fazer algum tipo de arte e que você você não tem dinheiro para investir nessa arte e potencializar ela para que ela possa ser vista no Brasil inteiro ou no mundo inteiro, como por exemplo, né? Então é importante que para você ter uma sustentabilidade no seu negócio, que você faça dinheiro com isso, né? E que você consiga investir nisso. Isso é economia. Então esse é o 5º pilar, o pilar do dinheiro, e a gente vai agora para os 2 últimos pilares, que são um pouco menos sobre você, ou sobre mim, ou sobre a Thalita, são mais sobre a sociedade em si, que são o retrato e a alavancagem. O retrato é um pilar que fala sobre como medir os resultados econômicos da sua economia criativa, do seu negócio, para poder mostrar que da maneira que você mede, e é muito difícil isso, é um grande desafio no mundo inteiro, como é importante a economia criativa, como é importante a cultura, como é importante a sua arte. Então o retrato ele trata justamente da forma de medir os resultados do que está sendo feito. E por último você tem a alavancagem, que é, dado que você tem essa mensuração, como que você faz para pegar tanto a parte dos resultados quanto a imagem que se tem mesmo, né, de uma maneira mais não tão quantitativa, mas talvez a imagem qualitativa, a imagem positiva que se tem da economia criativa, do seu negócio, como que isso pode ser transformado em dinheiro e talvez em ganhar mais reconhecimento da sociedade, né? Para que possa haver uma evolução, para que a alavancagem é justamente transformar um negócio pequeno num negócio grande, num negócio mais democrático, num negócio mais sustentável, né? E eu acho que esses são os 7 pilares. E aí, para a gente finalizar aqui essa parte mais conceitual de negócios, a gente fala o quê? Da cultura digital. Depois de a gente falar dos 7 pilares, a cultura digital é como a infraestrutura digital, as pessoas, a propriedade intelectual, as coisas, hoje em dia, especialmente nos últimos 10 ou 15 anos, tem transformado a cultura das pessoas, a forma de enxergar a vida, a forma não só de fazer negócios, mas de se relacionar, né? Então, tudo isso é um pano de fundo para uma cultura que está cada vez mais digital no mundo, né? E a gente usar essa cultura digital, todo esse arcabouço de ferramentas
e de comportamentos da sociedade mesmo, das pessoas, como a gente transforma isso em negócios, né? Então, essa é uma ponte que a gente fala assim, cara, pra gente fazer uma diferenciação aqui e ficar mais claro, quando a gente fala em cultura digital, hoje em dia com muitos aplicativos, principalmente, e redes sociais, né, que é o que mais a gente conhece, a gente fala da cultura digital como se a gente falar de um espetáculo de dança ou uma peça de teatro, quando a gente fala muito de público, por exemplo, o público está lá indo assistir, né? Quando a gente fala na cultura digital, a gente não está falando só de um público que assiste, a gente está falando mais de engajamento, a gente está falando sobre visualizações, likes, curtidas, compartilhamentos que fazem a sua arte, o seu post, digamos assim, se espalhar e ser mais conhecido de uma maneira super mais rápida, mais barata, né? Que é uma coisa que é uma coisa muito mais, uma forma muito mais barata de se fazer do que fazer um espetáculo presencial. Um espetáculo presencial completo que envolve muitas pessoas, né? Então um não anula o outro, mas você pode, com a cultura digital, com os aplicativos, com as redes sociais, você pode sim pegar e se mostrar, testar, né, de uma maneira barata, tipo ligando a câmera e fazendo aquilo que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente como a gente está fazendo aqui agora. Ao invés de fazer uma palestra presencial, a gente está fazendo aqui, atrás de vocês assistirem, serem espectadores dessa maneira. O que é interessante de todo esse conceito da economia criativa, transportando um pouco para a nossa realidade dentro do Portal Mood, ele surgiu em 2014 como um museu virtual da dança, que tinha como princípio democratizar o acesso da história da dança brasileira. Em 2018, a gente amplia essas frentes, oferecendo também aulas online, um calendário virtual de eventos e um cadastro de agentes culturais da área. O que o portal fez nesse lugar era olhar para a economia de uma arte da presença que não estava tão presente no mundo da cultura digital. Lá em 2018, a gente subverte a essência, a natureza da linguagem e tenta transportar essa linguagem para as redes sociais, para uma plataforma, para os aplicativos. E lá em 2018, era um outro contexto. A gente teve críticas, como fazer dança dentro de um celular, dentro de um computador, né? Como dar aula de dança que não seja presencial. Mas em 2020, a gente tem um mundo novo, interrompido basicamente pela pandemia, pelo isolamento, pela quarentena, e colocou todos esses agentes da área olhar para a cultura digital não como um inimigo, mas como um aliado. Precisou que o mundo tivesse outra lógica para que os profissionais se reinventassem, né? Para que os profissionais olhassem para a ferramenta da cultura digital como a possibilidade de se comunicar, de continuar produzindo dança. Inclusive de maneiras novas e criativas de se fazer, né? E eu acho que a gente teve aqui no portal algumas iniciativas, especialmente de mudança de linguagem do que era tudo que é acostumado a fazer presencial, né? Acho que você pode explicar melhor pra gente alguns exemplos de coisas que a gente fez durante a pandemia, que foi uma coisa que era impensado ou era impensável fazer isso 2, 3 anos atrás, mas hoje se tornou uma coisa muito normal. Acho que você tem alguns exemplos pra gente, né? O que a gente já fazia desde 2014 era pesquisar a dança dentro do universo da internet, né? Basicamente era isso. Com a pandemia, isso se ganhou uma lente, né? Uma lupa. E a gente começou a testar outros formatos, não só a gente como portal, mas toda a área. Aulas online, outros formatos, aulas ao vivo também, não pré-gravadas, palestras em formato de Zoom ou em formato de live ou gravadas como a gente está fazendo. Essa que a gente está fazendo. A linguagem da performance do espetáculo no mundo virtual, ou seja, eu não tenho plateia, eu não tenho palco, eu tenho um lugar que é 3D, não, que é bidimensional, que não é 3D, e eu tenho
seguidores, eu tenho usuários, eu tenho um outro tipo de plateia formada. E também um exemplo que eu acho que para a gente encerrar, que foi algo que o portal propôs no início da pandemia, que foi o Dança em Casa, que era a hashtag para chamar esses produtores de arte, da dança, da presença, para falar, para se comunicar dentro das suas próprias casas, né? Subverter esse lugar que é do cotidiano, que é utilitário, para transformar em um lugar o quê? Expressivo, de comunicação. E o Dança em Casa foi um case de estudo, porque não só os artistas começaram a dançar, mas os entusiastas, a vozinha, a família. Pessoas normais, né? De quanto era necessário as pessoas se movimentarem. Se Eu expressarem. comecei a falar que dança é movimento e que movimento está na vida. As pessoas também começaram a usar o celular como um lugar para se comunicar dentro da sua própria casa, já que a casa virou o mundo, né? Deslocou o sentido só de estar, dormir, virou outro lugar. Então esses são um pouco da realidade, de como a dança se reinventou na pandemia e de como esse olhar novo e criativo, apesar de ser por um motivo triste, uma realidade que ninguém queria estar vivendo, mas isso é economia criativa, é usar a diversidade também como uma potência para encontrar outros caminhos, outras possibilidades de estar, de ser e de se manter. Então, essa é a nossa palestra. Gente, muito obrigado para vocês que estiveram aqui com a gente acompanhando a nossa palestra. Foi um prazer participar do Pixel Show, nesse nosso Sharp Talk. Então a gente vê vocês numa próxima oportunidade. E segue a gente lá no nosso canal, @portalmude. Até a próxima. Tchau, tchau.